Mas eu quero convidar os irmãos a ler comigo um texto que não é muito lido, 1 Coríntios capítulo 3, louvado seja Deus, a partir do primeiro versículo. Eu quero ler aqui com os irmãos. Estou lendo apenas o versículo, que não é muito longo, mas no decorrer do tempo aí a gente pode aperfeiçoando aí, melhorando, tá bom? 1 Coríntios capítulo 3, tem o primeiro, tem o segundo, tem dois, mas nós vamos só no primeiro. Aleluia. Pode achar, eu faço questão que você encontre o texto, você já leu ele bastante e já entende o assunto. Diz assim: eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, não andais segundo os homens, porque dizem: eu sou de Paulo, e outro sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministro dos quais crestes. E conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é o que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém, irmãos? Amém. Tem mais versículo, mas vou parar nesse aqui, porque já dá para a gente continuar aqui o texto da palavra de Deus. E que é interessante, quando você leu aqui esse texto, você deve ter pensado, eu tenho certeza, vem alguma coisa pesada aí, porque disse: vocês sois carnais. Não, irmãos, nós vamos entender esse texto de uma maneira bem compreensível. E por que o apóstolo Paulo ele estava falando essas coisas? Tem o contexto da época dele, em que ele falou. Quando nós estamos lendo, parece que o apóstolo Paulo está meio irado, parece que ele está pegando os irmãos ali, para que eles entendam, para que eles compreendam, vamos dizer bem literal, está ali dando uma bronca, né? Não, mas eu quero dizer para vocês, por que o apóstolo Paulo ele dizia: se vocês são assim, ainda são menino na fé. A gente não tem aqui, como viu, o tom da palavra de Paulo. Mas por que Paulo dizia isso? Vocês são criança, vocês estão com leite, vocês não se alimentam bem, mas nós temos que entender, como é um culto de ensino, que os 3 primeiros capítulos do livro de Coríntios, de 1 Coríntios, ele fala de sabedoria. Em todo, se você ler do capítulo 1, aí você vê Paulo dizendo: olha, eu estou pregando o evangelho, o poder de Deus, sabedoria de Deus. E Paulo ele está sempre falando em alguma coisa, ele está falando sobre sabedoria. E o assunto aqui também é sobre sabedoria. Porque os irmãos de Corinto eram muito chegados à sabedoria, eles amavam a sabedoria, eles gostavam da sabedoria. E tinha muitos filósofos ali próximos, então para eles a sabedoria era algo muito sagrado e importante. Aí Paulo diz: o mais importante não é a sabedoria, o mais importante é o poder de Deus. Aleluia! É o poder que salva. E aí eu fui para o 3 para ficar mais fácil, né? Porque Paulo, ele atribui todos os problemas da igreja de Coríntios ao seu fascínio pela admiração à sabedoria que os crentes de Coríntios tinham. Eles gostavam de muita filosofia, gostavam de muita coisa, e Paulo diz: não, olha, a sabedoria humana, a sabedoria
humana, ela traz imaturidade. Mas a sabedoria de Deus, essa, cria o homem sábio de verdade. E aí ele vai falando dos partidos que tinha. E vocês observaram que Paulo diz que havia uma contenda entre eles. Quem era o mais sábio? Quem pregava mais bonito? Quem falava mais bonito? Era Apolo? Era Paulo? Né? Por que isso? Porque eles eram dados a esse tipo de coisa, de sabedoria. Né? E havia, irmãos, o que é interessante é que havia naquela época, no contexto ali de Paulo, naquela época, havia homens, né, sábios, que eles diziam, né, alguém aqui até sabe o nome deles, se nós vamos falar, Fileto, né, Filo, daquela época, eles diziam que o homem que não era sábio, ele era como um bebê, era como uma criança. Simplesmente isso. Aí Paulo disse, olha, vocês são bebês, vocês são crianças. Estava usando uma linguagem daquela época. Vocês precisam se alimentar. Mas vocês foram criados, né, no versículo 3 ele diz, vocês foram criados com leite. Né? Então, os sábios, eles acreditavam, eles diziam que o homem maduro, mesmo ele não sendo sábio, ele ainda era uma criança. Ele precisaria começar a se alimentar com leite. Né? Aí depois era que ele ia participar da carne para ficar robusto, para ficar forte. Mas o que mais, irmãos, é importante aqui, eu li até o 9, mas tem até o 20, tem mais, eu li até o 9, mas vai dar para a gente discorrer aqui o assunto. Nesse contexto, vocês viram que Paulo falou de lavoura, Paulo falou de edifício, né? E Paulo falou de alimentação. Do alimento que o homem ele precisa de se alimentar. Ele sentia, né, porque foi alimentado como uma criança, e que ele poderia ter dado carne, mas fazer o quê? Se ele tinha se alimentado só com leite, então eles eram criança. Espiritualmente, eles eram fracos. Mas o que Paulo faz aqui dentro desse capítulo de Coríntios, até o versículo 3, Paulo faz umas comparações que eu achei muito interessante. A primeira coisa que o apóstolo Paulo ele faz aqui, do capítulo 1, do versículo 1 até o 4, ele compara a igreja como uma família. A igreja é uma família. Paulo em alguns lugares vai falando sobre a família de Deus, que a igreja é uma família, e ele vai dizendo que a igreja, ela é uma família. E sendo uma família, ela precisa dar maturidade para seus filhos. Não é assim? Para que serve uma família? Para que a criança, ela nasça, ela cresça estruturada. E a família aqui que Paulo fala é a igreja. A igreja é uma família, irmão. Nós estamos aqui para cuidar um dos outros, para ensinar, para deixar com que os irmãos cresçam, para que eles possam crescer na sua vida cristã, para que eles possam crescer estruturado. E aí nós não vamos ter aqueles problemas, aquelas dificuldades. Vai ter, mas é menor. E aí Paulo vai dizendo, olha, a igreja, como uma família, ela tem dever de cuidar das crianças. Quem é as crianças? Aqueles que têm menos maturidade, aqueles mais imaturos. Que é comum, irmão, ter crente imaturo na igreja. Mas por quê? É culpa dele? Não, é porque ele ainda é novo convertido, está crescendo, ele ainda precisa passar por algumas experiências, precisa passar por algumas coisas na vida dele para que ele venha entender. Então, Paulo ele fala da igreja aqui como uma família, e o seu objetivo é esse, é estruturar. E como nós vamos estruturar, irmão, uma família cristã? Com a palavra, com a oração, com o louvor. E a cada dia aqui nós reunimos nos momentos de comunhão. Qual o objetivo da família, irmão? Estar junto. Qual o objetivo da família, irmão? Ser amável.
compreender cada um seu irmão, para que ele cresça ali do seu lado, fortificado, forte. Porque a melhor coisa que tem, irmão, é você estar perto do irmão que você tem comunhão com ele. E a pior coisa que tem é você estar perto do irmão que você não tem comunhão com ele. Então a palavra de Deus, essa aqui eu não estou trazendo como uma exortação precisa, mas apenas para que nós venhamos meditar o que é a palavra de Deus na vida do cristão. É para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Então, irmãos, é para que nós não sejamos, né, carnais. Essa palavra aqui é muito profunda, né? Para que não sejamos mais humanos, né? Eu não quero descrever sobre isso, mas eu quero falar aqui do que era na cultura grega. Aí Paulo aproveita isso para nos ensinar. Olha, irmão, como igreja, o nosso objetivo é a maturidade. Para isso tem as cartas, Pedro dizendo, olha, irmãos, cresça. Para isso tem o apóstolo Paulo escrevendo nas suas cartas, né? As cartas pastorais, as cartas sempre nos exortando. Meu irmão, busque o fruto do Espírito. Meu irmão, faça isso. Se você quiser ler a Bíblia, quiser entender mais do lado assim, do apostolado, você quer entender mais algumas coisas, você pode ler Romano, você pode ler as cartas. Agora, se você quer ver o que ensina a igreja, leia Coríntios. Que ensina como deve andar cada irmão, como se comportar, como profetizar na igreja. Tem tudo aqui para você aprender. Então, como família, esse é o objetivo da igreja na terra. Vocês veem que nós estamos estudando algo muito interessante sobre família. E vocês viram como é que é, o que é uma família quando ela fica ali, perde ali a sua parte estrutural. O que é que acontece? As dificuldades, os problemas. Então o apóstolo Paulo vai dizendo para nós, olha, a igreja é uma família. Nós vamos cuidar dos nossos irmãos. Nós vamos estar junto com os nossos irmãos. Vamos suprir a necessidade dos nossos irmãos. Que não seja com dinheiro, com alimento, mas que seja com a palavra de Deus. E eu quero falar aqui do segundo ponto, onde o apóstolo Paulo, ele vai falando do objetivo da igreja, né? Que ele trata com a igreja como se fosse um campo. Diz que a igreja é uma lavoura. Muito interessante, Paulo, muitas vezes, ele faz uma comparação, a igreja é um campo, a igreja é lavoura, a igreja é um edifício, e Jesus também falou sobre isso. Mas aí o apóstolo ele vai dizer, olha, nós somos lavoura de Deus. Nós somos criação de Deus. Nós somos o quê? Um campo. E quem que faz um campo, quem que faz uma lavoura, irmão, para não produzir nada? Ninguém. Todo mundo que planta uma lavoura, todo mundo que tem um campo, ele quer produzir, ele tem que produzir, tem que ser rentável. O objetivo do campo é esse. E o objetivo da igreja também é esse, irmão, é produzir. É ganhar alma para o reino de Deus. É fazer os irmãos ser fortalecidos. É crescer. Então, como campo, nós precisamos também, então, da igreja de ter quantidade. Mas não se preocupe não, que eu já vou falar da qualidade também. Né? Porque muita gente acha que só a quantidade, mas também é necessário a qualidade. E aí o apóstolo Paulo, ele sempre gosta de fazer uma metáfora, né? Ele gosta sempre de dizer, olha, é assim, depois é assim, é a igreja, você é um edifício, você é aquilo, e ele vai sempre fazendo ali uma metáfora. E aqui ele vai falando, né, do que tinha, né? Do que ele já tinha aplicado. O apóstolo Paulo, ele falava de alguma coisa aqui que ele tinha muita experiência. Homem de Deus, né? E aí você pode olhar e dizer, por que o apóstolo Paulo ele era tão dedicado à igreja? Ele foi chamado para isso, irmão. Eu não vou voltar lá, se eu for falar do chamado, lá no capítulo 1, versículo 1, do 22, do capítulo 1 de Coríntios, no capítulo 1, do versículo 22, 23, 24, Paulo vai sempre falando do chamado. Irmão, você foi chamado. Irmão, olhe a sua vocação. Para chegar aqui, ele fez uma série de coisas,
Mas aqui eu quero chegar já direto aqui onde ele vai falando. Vocês foram chamados. Então vocês têm uma vocação. Vocês precisam crescer. Vocês precisam desenvolver. Né? Vocês precisam ter trabalho na casa de Deus, para que o campo ele desenvolva, para que haja quantidade. Quantidade de quê? De pessoas salvas. Jesus, quando ele veio implantar o reino de Deus aqui na terra, no coração dos homens, ele sempre dizia: chegai-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, para ter quantidade, tem que ter arrependimento. Para ter quantidade na igreja, tem que ter arrependimento. Para ter quantidade na igreja, tem que ter nascimento, nascer de novo. Se o crente ele não nascer de novo, ele tem dificuldade, irmão, na vida cristã dele. É culto de ensino, podemos falar essa palavra. Nascer de novo. E o crente que nasce de novo, ele tem visão das coisas espirituais. E ele trabalha juntamente com a igreja para que a igreja tenha quantidade. Não é só quantidade de fazer número, não. É quantidade de cristão, pessoa salva, crente que ajuda na obra de Deus. Né? Voltando aqui ao apóstolo Paulo, das credenciais de Paulo, se fosse muita gente aí, escolheria Pedro, ou Tiago, ou aliás, ou João, que era mais próximo de Jesus e tal. Mas, irmãos, Deus faz a coisa certa. Chamou Paulo com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. Paulo era um profundo conhecedor de tudo da lei, por isso ele tinha a liberdade de falar essas coisas. E aí ele vai, né, nos aplicando a nossa vida. O cuidado de Paulo era para a igreja. Jesus chamou Paulo e disse: ó Paulo, você vai cuidar da minha igreja. Por isso que deu essas cartas para ele, para que ele nos ensinasse a estar na presença de Deus. E como lavoura, irmão, como edifício, é interessante que o apóstolo Paulo está falando de lavoura, e no mesmo lugar ele já muda para edifício. No versículo 9, ele está dizendo: porque nós, veja bem, ele não está falando eu, não. Nós, né? Nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Veja, ele mudou, né? Ele mudou da parte da lavoura, né? Mudou da parte assim, como que se pode dizer, ele falando da igreja como uma lavoura, uma metáfora, e aí ele muda para o edifício. Ele muda da lavoura para a arquitetura, já muda para outra coisa. Agora vocês sois edifício de Deus. E mais para baixo ele vai falando do que precisa para ser edificado. Mas quem é edificado aqui? É o cristão. Ele está falando de nós, a igreja. Como nós somos edificados, como nós crescemos na graça, no conhecimento, através da palavra. Através de nós estarmos na igreja, no culto, junto com os irmãos, no momento da comunhão. E aqui ele muda, né? Ele muda da semeadura de uma maneira bem brusca, bem rápida. Ele muda para a construção, para a edificação, nos dizendo que nós precisamos ser edificados. Jesus sempre falou de edificação. Jesus sempre falava: olha, eu vim para edificar a minha igreja, edificar, de edifício. E aqui ele vai falando: olha, vocês, segundo a graça que me foi dada, pus como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica, aqui é o 10, sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Sobre quem? O seu edifício, sobre a sua edificação, sobre o seu fundamento.
E aí ele vai mais para frente falando sobre, né? Veja cada um como edifica. A responsabilidade aqui, irmão, é individual. Eu edifico a minha vida com Deus, a minha esposa ela tem a parte que ela edifica. Cada um de nós, a nossa responsabilidade de edificar é individual. Tem alguém querendo dizer por aí, não, mas fulano, não sei o que, é culpado. Ninguém é culpado de ninguém, viu, irmão? Essa história aí de que alguém vai dar conta da alma de ninguém, não. Cada um vai dar conta da sua vida. Por isso que o cristão, ele não é estruturado na palavra, ele tem dificuldade de entender isso. Ele leva de uma maneira grosseira. Não, a Bíblia diz, você é responsável pela sua vida. Aí muito crente, ele cresce, irmão, sem nenhuma estrutura na igreja espiritual, qualquer coisa que acontece na vida dele, ele fica culpando o outro. Por quê? Porque ele ainda precisa de um alimento sólido, um alimento firme. Agora ele não precisa mais de leite, não. Ele precisa de carne. Precisa de, como diz o irmão, mocotó lá na Bahia, né? Precisa de mocotó para ficar forte. Ele precisa de algo que tenha sustância, firmeza. E a vida cristã, irmão, se você não tiver firmeza na sua vida espiritual para você guiar você mesmo, você terá dificuldade. Eu adiantei aqui para falar do que Paulo falou aqui, olha, ninguém ponha outro fundamento além do que já está posto, o qual? Jesus Cristo. Aí ele vai falando, se alguém, né, põe outro fundamento, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. E aí ele vai contando que essa obra, nossa, qual é a obra aqui? Qual é a edificação? Feno, palha, é algo que não tem futuro para Deus. E tem duas coisas aqui que é para testar a vida do cristão, a obra do cristão. Tem duas coisas, tem o fogo e tem Deus. Se ele não passar no fogo, para passar com Deus vai ser mais difícil ainda. Porque Deus, irmão, Ele conhece o segredo mais íntimo do seu coração. Aquilo que nem a sua esposa conhece, aquilo que nem a minha esposa conhece, aquilo que eu nem conheço dela, Deus conhece, isso aí vai ser provado. Dá glória a Deus, irmão, amém? Irmão, é a palavra de Deus, nós precisamos aprender a cada dia a palavra de Deus, então nós precisamos de saber que nós temos que ser criados, você era uma lavoura, você vem crescendo, e agora você é um edifício, você está edificado em Cristo. O fundamento aqui é Jesus. E quem é Jesus? Pedro disse que é aquela pedra lá rejeitada, aquela que os homens não quiseram, lá na construção do templo, mas é essa pedra angular. Essa é a pedra, essa que nos sustenta, essa que nos guia. Então nós somos firmados na rocha, que é Cristo. Aleluia. Ainda vai, mas nós temos a igreja como um templo. Agora, como templo, a igreja é o quê? Como templo, a igreja, ela tem que ter o quê? Qualidade. Qual a diferença de igreja para o templo? Mas quando você lê Efésios lá, 2, 3 lá para o final, quando você vai ler no livro de Efésios, você vai dizendo que o apóstolo Paulo dizendo, olha, nós somos a igreja de Deus, pedra viva, né, que estamos edificando a casa de Deus. Quem é a casa de Deus aqui, irmãos? Quem é o templo? Então, como templo, como igreja, como templo, nós precisamos de qualidade. Né? E isso aqui todos os motivos que nos levam para a presença de Deus, é a qualidade. E qual é a qualidade da vida do cristão? Servir a Deus com sinceridade. Buscar a Deus. Ser fiel na casa de Deus. Né? 100% é difícil, mas tente ser. Né? Muitas vezes nós temos dificuldade de fazer o básico, mas nós somos convidados aqui na igreja por essas 3 oportunidades de ser igreja com maturidade, deixar os nossos irmãos
crescer na maturidade, na fé, no conhecimento, na graça, na palavra. E no jejum, na oração. E essa igreja aqui tem muita oração, que eu sei. Muita não, dentro do limite, né? Mas é uma igreja que ora, irmão. E a igreja que ora, ela tem vitória. A igreja que ora é uma igreja que ela tem a visão das coisas de Deus. A igreja que ora, irmãos, os cristãos, ele não fica carnais, não. O carnais aqui, eu quero dizer, o crente, ele vai muito para o lado humano. Tudo dele sabe, irmão, eu não sei, eu não acho. Não, irmão, o cristão, ele se ensina, não. Ele sabe e ele sabe. Essa é a palavra de Deus na boca do cristão. Ele tem que ser verdadeiro, irmão. E para isso que Jesus nos chamou. Para que nós possamos entender a palavra de Deus a cada momento na nossa vida. Para não termos nenhuma dúvida. Tiago disse que o homem que crê duvidando, ele é igual aquele que chega diante do espelho, ele olha, depois ele sai, ele nem lembra mais. Se ele tinha um cabelo, ele não lembra. Ele lembra. Se ele não tinha mais um cabelinho, depois ele olha, talvez ele nem lembre mais que ele não tinha cabelo. É uma realidade. Né? Porque ele olhou, ele saiu, faltou o quê? Fé. E aí Tiago vai acrescentando ainda, quando pedir, não peça duvidando. Tem gente que pede as coisas para Deus e diz, estamos falando sobre maturidade, tem gente que pede as coisas para Deus e diz, será que vai acontecer? Nem ele mesmo mais acredita, irmão. Ele está pedindo e nem ele acredita. Como é que Deus vai dar uma coisa dessa para ele? Nem ele tem a confiança, nem ele tem aquela, né? Quando a gente olha para uma mulher que ela chegou diante de Jesus, aqui é maturidade, estou falando sobre maturidade. Ela chegou diante de Jesus e ela fez um pedido lá, e os apóstolos não queriam que ela se aproximasse, e ela fez um pedido, e Jesus disse, não é assim não. Ela disse, não, mas eu quero, nem aquilo lá que cai lá embaixo, na mesa dos cachorros, eu quero aqui só passar por cima a analogia para os irmãos entenderem. O que foi que ela disse para Jesus que comoveu Jesus? Foi só a fase de ser uma comida que caiu e alguém estava com fome, para ela receber o milagre dela? Não. Sabe o que ela disse para Jesus? Que tocou Jesus, no meu ponto de vista. Ela disse, porque Jesus disse, não, o que cai lá, falou que era do judeu. Ela falou, eu quero aquilo que o judeu não quer. Eu quero que o judeu não queria, a graça, o poder. Não queria nada de Jesus, não queria nada. Tem muito pregador que prega e tem a sua exposição sobre um texto. Mas quando eu olho, eu vejo assim. A filha dela lá, sofrendo, ela queria que ela fosse liberta, e ela se aproxima de Jesus, né? E vai, Jesus disse, olha, mas a mesa do cachorrinho que cai lá, e Jesus foi colocando dificuldade, e ela rompeu todas as dificuldades. No meu entender, ela disse para Jesus, no sentido assim figurativo, ela disse, olha, eu quero só aquilo que o judeu não quer. Aí Jesus não resistiu. Disse, mulher grande, né? Falou da fé dela, disse que nunca tinha visto tanta fé nem Israel. Foi para 3 pessoas que Jesus disse, e mais interessante, que para quem Jesus falou não era judeu. Por isso que eu contextualizo assim. E aí Jesus vai falando, né? Dizendo sempre que aquele que crê, aquele que pedir, ele vai receber. Como a gente cria maturidade na igreja, irmão? Pedindo e recebendo. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Você precisa viver a sua experiência com Deus, para que você possa entender o propósito de Deus, para que você possa ter maturidade na sua vida cristã. Tem gente que pensa que só vai ter maturidade na vida cristã quando tiver com 80 anos. Não é, não. Tem crente com 30, com 20 de idade, que é um crente que tem maturidade. Que você olha, que estrutura desse jovem, que ele não passou por esse processo aqui de tomar leite, não, que nem o apóstolo Paulo disse. Ele passou já pelo processo da alimentação bem severo, uma alimentação que deu resistência para que ele pudesse adquirir graça, poder e autoridade na sua vida. Então, a maturidade é isso, irmão, na vida do cristão. O cristão, ele está sempre aprendendo, sempre aprendendo,
sempre sendo humilde. A Bíblia sempre fala na parte da humildade, no tocante à humildade, que é isso, que Deus dá graça aos humildes e resiste ao soberbo. Ou seja, aquele que não quer nada, aquele que acha que não precisa, mas aquele que precisa, irmão, Jesus olha e diz: eu vou conceder essa bênção para o meu servo. É em todos os aspectos da vida cristã. Todos os aspectos da vida cristã. O cristão, ele precisa de estar no domínio de Cristo. É por isso que o nome dele é cristão. Se não for, ele não é um cristão. Mas nós somos convidados nessa noite a entender essa palavra, que Deus me deu desse jeito. A igreja é uma família, maturidade. A igreja é um campo. Lembra? Quantidade. A igreja é um templo. É o quê? Qualidade. Não é que você vai ser melhor do que ninguém, vai ser mais sábio na Bíblia, vai ser muito... Isso aí é uma coisa muito peculiar de cada cristão. Mas é que você vai dentro do seu caminho ali, você vai andando na presença do Senhor. Quando a Bíblia diz, bem-aventurado é o homem, que os seus passos, bem-aventurado é os passos de um homem bom, que eles são confirmados pelo Senhor, a Bíblia não está se referindo só ao homem não, irmão. É homem e mulher, tá? Tem muita gente que só o homem, para Deus, nós somos um, na qualidade. Nós somos uma alma, sem cor, sem distinção. Para Deus, é só o que ele vai precisar. E o apóstolo, ele vai falando lá no fim, eu quero aqui, lá no último versículo, ele volta a falar que era sabedoria. Que o assunto que ele estava falando era de sabedoria. Sabedoria de Deus. Por quê? Porque os crentes de Corinto, eles davam muita vazão para a sabedoria, para o intelecto, para, como muita gente hoje. A voz, a homilética, a exegese, a hermenêutica, ela é importante, irmão, ela não é... Valorize isso, é importante. Mas o apóstolo Paulo disse, olha, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com palavra de sabedoria, palavra de... E ele poderia ir, porque ele tinha como expor. Ele disse, mas eu fui com vocês no poder do Espírito Santo. Aleluia! E quando um cristão, irmão, ele tem o poder, ele está cheio do Espírito Santo, né, na vida dele, para você estar cheio do Espírito Santo, você não precisa estar muito pulando, muita coisa, não. Precisa fazer muita. Para você estar cheio do Espírito Santo, você precisa entender. Eu vou dar aqui simplesmente para você entender o que é ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro, João, né, estava indo para o templo. Não estava pulando muito, não estava, mas ele estava indo para o templo, assim, né? E aí, quando ele olha para o... Nada contra, viu, irmão? Quem estiver cheio do Espírito Santo, se sentir de pular, pule. Se sentir de cantar, cante, louve. Faça isso. Mas diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, olhou, provavelmente ele se agachou e disse, eu não tenho nada não, mas o que eu tenho eu vou te dar. Não tenho ouro, não tenho prata. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia! Esse é o poder do Espírito Santo. Esse é o poder do Espírito Santo, que é dado para nós, para que nós possamos andar na presença do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.